preto, branco, pardo, amarelo, indígena. Por fora, diferentes cores de pele. Por dentro, todos iguais, merecedores de respeito e de dignidade. Para aumentar o seu conhecimento e ampliar a sua visão de mundo, começa agora o nosso programa Ponto de Vista. Hoje falando sobre o Dia da Consciência Negra. Está começando agora mais um Ponto de Vista aqui na sua TV Alba. E aqui comigo hoje no estúdio para a gente falar sobre o Dia da Consciência Negra, que é comemorado no dia 20 de novembro. Eu recebo Carol Fonseca. Carol, você já lembra que ela esteve aqui outras vezes já. Carol é psicóloga, conselheira do Conselho Regional de Psicologia da Bahia e membro integrante do Selo da Diversidade SEMU Bahia. Bem-vinda, Carol. Novamente, né? Obrigada pelo convite novamente. Também aqui com a gente a deputada Olívia Santana, ex-secretária do Trabalho e de Políticas para as Mulheres do Estado. Foi vereadora também, tem um currículo extensíssimo na política, uma trajetória maravilhosa. E foi eleita agora para o primeiro mandato de deputada estadual aqui na Bahia. Bem-vinda, deputada. Obrigada. Já vou chamá-la assim de deputada, porque assim o povo quis e assim já é. Pois é, só falta a diplomação. Mas que logo chega. Chega. E também para fechar aqui o nosso time aqui no estúdio hoje, ele e o Rafael Manga, que também vocês já conhecem aí das telinhas daqui da TV Alba e nesse YouTube todo aí do mundão. Ele é cadê, meu Deus? Eu escrevi tudo aqui que embolei meu negócio todo. Ele é do Conselho Estadual de Juventude do Olodum e também é apresentador do programa que eu já falei aqui, Catada de Cultura, que a gente adora. Bem-vindo, Rafa. Obrigado. Gente, dia 20 de novembro é o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. É celebrado sempre nesta data, que foi instituída oficialmente pela Lei 12.519, do dia 10 de novembro de 2011. A data faz referência à morte de Zumbi, o então líder do Quilombo dos Palmares, situado entre os estados de Alagoas e de Pernambuco, na região ali nordeste, né? Zumbi foi morto em 1695. Por bandeirantes liderados por Domingos Jorge Velho. O Dia da Consciência Negra é um dia de reflexão sobre a luta e resistência do povo negro. E vamos assistir agora um trecho de um vídeo postado pelo professor André Azevedo da Fonseca, que ele faz um passeio pela história aí, essa história de luta e resistência. Vamos ver.
é. Deputada, um passeio na história rapidamente, tirou alguns fatos, porque a gente não dá para mostrar tudo. Nós tivemos muitos avanços, tivemos retrocessos também. Se a gente fizesse hoje um corte em 2018, o que é que a senhora enxerga? Bem, eu considero que nós tivemos avanços, sim, importantíssimos, frutos da luta do movimento negro, essa luta, né, que não é possível fazer uma síntese assim num programa, mas eu acredito que um marco foi exatamente a instituição das cotas para negros nas universidades. Isso tem um sentido estratégico, porque não é somente o reconhecimento de datas simbólicas para a população negra. É que ações o Estado brasileiro pode realizar no sentido de superarmos, ou pelo menos diminuir, reduzir a distância entre negros e brancos nas estruturas sociais, né? Então, a política de cotas foi a ação mais vigorosa que o Estado brasileiro realizou, empurrado por essa atuação nossa. Em 2001, nós estivemos em Durban, na Conferência Mundial contra o Racismo, e a nossa presença, a presença da delegação brasileira em Durban, que foi a terceira grande conferência que tratou dessa demanda, não é, do racismo em diversos estados para além da África do Sul, não é? Foi pós o sistema de apartheid. Portanto, adotar uma ação como essa significou abrir portas para a juventude negra entrar com mais, ampliar suas possibilidades de ingresso na universidade. Porque o conhecimento é uma conquista estratégica. Sem conhecimento não é possível alterar essa estrutura. Então, essa é a conquista que eu considero a mais importante. A partir daí, cotas no serviço público, os concursos públicos. Então, isso são elementos concretos, porque que a Lei Áurea não deu conta. A Lei Áurea apenas aboliu a escravidão. Não teve nenhum artigo, nada, nenhum capítulo dedicado ao que fazer dessa massa negra. Aqui, né? A partir dali, como é que incorpora na estrutura social? Nada foi feito. Então, a partir finalizo dizendo isso, eu acho que esse ciclo do governo do presidente Lula, os dois governos de Lula, principalmente, depois do governo de Dilma, foram marcos importantes na adoção de políticas públicas, criação de ministérios, né? O STF ter tomado essa medida, porque apesar de todas as iniciativas que tiveram aqui na Bahia, no Rio de Janeiro, em relação à política de cota na universidade, teve um partido que entrou, né, no Supremo para questionar, para tentar derrubar. E a gente saiu do Supremo com a vitória nas mãos, né? Já que a deputada já puxou esse assunto, eu vou acrescentar mais algumas coisas, que outras legislações como essa da lei de cotas, teve também da educação básica, que foi a lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que instituiu a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira dentro das escolas. E aí eu vou para o Rafael. Rafael, como é que você enxerga essas leis reparatórias, tanto as de cotas quanto essa da educação básica? Eu acho que é uma dando seguimento à outra, né? A partir do momento que a comunidade negra adentra a universidade, ela começa a tensionar para que os nossos heróis negros sejam reverenciados, né? E que isso seja feito de maneira que seja feito de forma verdadeira, porque até então, até o momento, a nossa história é contada fantasiada, como se fosse uma lenda, o que não é, foram acontecimentos reais que muitas vezes foram ocultados. E a deputada é muito feliz quando fala dessa invisibilização do nosso povo, da Lei Áurea, né, que você passa 100 e tantos anos aprisionando as pessoas e fala, ponto, você está livre, vai lá fazer o que você quiser. Sem direitos humanos, sem direito à qualidade, sem direito à qualidade de ensino, certo? Da questão de você não se ver naquele processo, né? Porque tem um processo do acesso à universidade e tem um outro processo que era permanência na universidade, porque você não se enxerga ali dentro. A partir do momento que você vê uma pessoa que se iguala a você, poxa, eu também estou aqui, eu consigo me ver, tem representatividade. E quando você começa a contar isso no ensino básico, quem foram realmente os nossos heróis?
Quem foram essas pessoas que lutaram? Quem foram as pessoas que estiveram nessa base? E começa a aprender que essas pessoas eram a galera da classe negra, a juventude negra. Sabe? Isso dá mais estímulo a você a conhecer a real história, né? A conhecer a sua essência, né? Por exemplo, hoje, na Bahia e no Brasil, nós estamos comemorando 220 anos da Revolta dos Búzios. Negros, jovens, que já falavam de liberdade, que já falavam de igualdade, que já falavam de acesso à educação, de salários iguais, e que muitas vezes, ainda nos dias de hoje, nós lutamos para que essa história seja contada. Foram os primeiros deputados que existiram na nossa história. Foi a primeira Assembleia a ser constituída. E através da lei 10.639/03, o movimento negro se uniu e começou não só a contar nossas histórias, mas contar de diversas formas. Como, por exemplo, as cartilhas que a Escola Lodum traz, que é da Revolta dos Búzios, Revolta dos Malês, de forma de gibi, como o filme de Antônio Olavo, como um jovem que hoje está no YouTube fazendo um trabalho maravilhoso, que é o PH Cortes, com Meus Heróis Negros, sabe? E isso reforça, porque é o negro na universidade, é o negro na tecnologia, é o negro no gibi. E é o acesso, chega de forma velada, porque a educação para nós sempre foi colocada, sobretudo para nós negros, como uma obrigação. Você tem que estudar para conseguir um emprego. Nunca foi como o pensamento de um cientista, né? A história de André Rebouças foi ocultada durante muito tempo. Milton Santos, poucas pessoas sabem quem é. Mas a gente consegue falar de Tiradentes, Dom Pedro, Princesa Isabel, né? E outra, fala de Princesa Isabel, uma mulher branca, mas em nenhum momento também se fala que era uma mulher. Passa veladamente, sabe? Mas a questão do negro é muito pior, porque nós estivemos sempre na linha de frente do enfrentamento, apanhando, sofrendo o nosso sangue, e não há um a parte principal não tem reconhecimento. Carol, você acha que essa educação, estando inserida, como o Rafael falou, desde a criança, você contribui para ter indivíduos menos preconceituosos? Eu considero bastante importante essa temática ser levada aos ensinos, a um dos primeiros contatos, né, do ensino da base fundamental, porque a gente começa a desenvolver esse senso crítico do que Rafael traz, que é a relação com a nossa identidade, a nossa cultura. A gente começa a ter uma preocupação maior em estar mais focado a esses espaços, a poder se perceber, e sair um pouco dessa noção de invisibilidade. Então, quando a gente começa a estudar história, a gente faz o resgate da nossa cultura e começa a se perceber como um indivíduo que faz parte também de uma sociedade que, por muitos anos, excluiu a presença do negro, né, de todo o nosso processo histórico. Isso foi excluído durante anos. E, a partir de agora, inserindo essa temática nas escolas, a gente começa a perceber como é importante valorizar esses marcos históricos e essas personalidades, né? E mostra para a criança que ela precisa dessas identidades para mostrar que é possível chegar adiante e perceber como essa luta e esse enfrentamento pode fazer parte da sua identidade. É a construção do próprio indivíduo, isso é muito importante. Perfeito. Deputada, voltando ainda um pouquinho para a lei de cotas, por que ainda existe hoje opiniões divergentes? Tem gente que acha que é necessário, porque tem que ter uma reparação, mas outras pessoas acham que não, que teria que ser uma igualdade, digamos assim. Por que ainda hoje existem pessoas que pensam diferente com relação a essa de cotas? As pessoas pensam diferentes, principalmente diferente e com preconceito, muitas vezes, em relação às cotas, exatamente por desconhecimento dessa trajetória que a juventude aqui se pronunciou. É muito bacana eu estar aqui com 52 anos, ao lado de uma menina, uma jovem negra, psicóloga, não é? De um jovem que está aqui com toda a sua vitalidade, podendo falar da nossa história, da nossa trajetória. Então, a cota não é uma caridade, não é uma burla. A cota, ela chega como uma política de reparação mínima. É mínima. Diante de toda essa trajetória. Não foram 100 anos de escravidão. O Brasil, gente, tem 518 anos. Foram mais de 3 séculos de escravidão. A maior parte da vida nacional foi consumida por relações escravistas em relação a negros e indígenas. A escravidão teve endereço. É por isso que não dá para zerar o jogo. Não dá para dizer negros e brancos, nós somos iguais. O encontro das 3 raças, como é que se deu esse encontro das 3 raças?
né, se deu de uma maneira brutal. A tortura, né, e é bem oportuno falar sobre isso, né, no momento que a gente está vivendo. Super oportuno. Né? Mas você vê que a tortura foi uma estratégia política do regime da escravidão para coagir negros indígenas a trabalharem sem nenhum direito, subjugados no sistema de trabalho livre, que agora completa este ano, 2018, 130 anos do trabalho livre no Brasil. Sim. É essa a questão principal. Então, quando a gente fala 130 anos da Lei Áurea, aí as pessoas pensam como uma questão particular dos negros. São 130 anos da instituição do trabalho livre no Brasil. Porque antes era só escravidão. Então, política também é matemática. Mais de 300 anos de escravidão. 130 anos de trabalho livre. Ou seja, num Brasil nada de de 518 anos, isso não é nada. Não é nada. Em termos de política de reparação. Então, os Estados Unidos teve política de cotas. Em 63, a grande marcha sobre Washington, a marcha do trabalho e da liberdade. Martin Luther King, aquele sim falava em nome de Deus, porque defendia a paz, defendia a justiça, defendia a reparação. Nunca defendeu tortura, nem humilhação de ninguém, nem a morte das pessoas, né? Então, nós temos que pensar sobre isso. A história negra, ela sempre é vista muito mais, de maneira extremamente superficial. A historiografia oficial negou completamente o protagonismo Foi o que o Rafael político de colocou. negras e negros nessa estrutura, na Constituição do Brasil. Quando a gente fala de Lei 10.639, é porque eu fui secretária e eu coloquei lá, fiz material didático, produção de livro, para poder os professores lerem e dar uma aula com melhor qualidade. Tem que falar de André Rebouças, do negro na engenharia. Tem que falar de Milton Santos, o maior geógrafo do mundo. Era um negro retinto baiano. E a nossa escola não sabe disso. A gente fez a implantação da Lei 10.639 em Salvador em 2005. Eu peguei um material na Semana da Bahia, na Filadélfia, levei nosso material aqui para Filadélfia e fui conhecer o departamento de educação deles. Quando eu vi o material que eles tinham, é uma humilhação em relação ao que nós temos aqui. Eu abri os livros, eram livros enormes, enciclopédias sobre a história do negro nas Américas. Estava lá a Irmandade da Boa Morte, que a gente aqui não leva para a nossa escola. Exatamente. Nossos meninos não conhecem. Quer dizer, né? tem que ir para fora para a gente ver a nossa cultura, que devia estar contada e recontada aqui para dentro. Exatamente. Era a gente que tinha que estar passando isso. Exatamente. Então, eu finalizo mesmo dizendo, política de reparação tem que ter intencionalidade e reconhecimento da história. Cota não é um benefício, não é uma bula. O Estado brasileiro deve a milhões de negros que se foram, perderam a vida produzindo a riqueza nacional. Exatamente. E é aquela música de Zeca Pagodinho, tem pedaço que é meu no seu pudim. E a gente precisa compartilhar melhor, né, esse pudim para ter equilíbrio, porque o Brasil é um país da diversidade, negros, indígenas e brancos, mas os negros estão sempre no subsolo da nação. Não saia daí, a gente vai para um breve intervalo e já voltamos com mais Ponto de Vista, aqui na sua TV Alba. Estamos de volta com o Ponto de Vista, hoje falando sobre Dia da Consciência Negra. E para continuar nosso bate-papo, eu vou puxar agora um vídeo do canal Direito Mapeado, que ele fala sobre promoção da igualdade racial. Vamos ver. A promoção da igualdade racial envolve uma série de conceitos, decretos, leis, resoluções e recomendações. E uma das mais importantes é a Lei 12.288, que institui o Estatuto da Igualdade Racial. E ela visa garantir a igualdade de oportunidades para a população negra, a defesa dos direitos étnicos, individuais, coletivos e difusos,
e o combate às demais formas de intolerância. E o foco da aula será essa lei, a Lei 12.288. Mas antes, vamos lembrar algumas coisas que são importantes para o nosso estudo. O artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal, diz que o racismo é um crime inafiançável e imprescritível. E além disso, o próprio artigo 5º, caput, traz o princípio da igualdade, onde todos são iguais perante a lei. Mas por que saber disso para estudar a promoção da igualdade racial? Porque todas essas leis, conceitos, decretos, resoluções e recomendações relacionadas à promoção da igualdade racial são variações do princípio da igualdade, que também deriva de um princípio muito importante, o princípio da dignidade da pessoa humana. O princípio da igualdade, ele se divide em duas formas: a igualdade formal e a igualdade material. A igualdade formal, ela visa tratar todos da mesma forma. Já a igualdade material visa tratar o igual de forma igual e o desigual na medida de sua desigualdade. É possível, então, dar um tratamento diferente a uma pessoa para aproximar ela ao máximo dessa igualdade formal? A resposta é sim. Isso pode acontecer através de diversos mecanismos. Por exemplo, as medidas especiais adotadas pelo Estado e pela iniciativa privada, que seria as ações afirmativas. Podemos citar o sistema de cotas em universidades públicas e até mesmo em concursos públicos. Já que estamos falando em igualdade e racismo, podemos definir o conceito de racismo institucional. Resumindo, seria a falha coletiva de uma organização em prover um serviço apropriado e profissional às pessoas por causa de sua cor, cultura ou origem étnica. Ele se manifesta em normas, práticas e comportamentos discriminatórios, adotados no cotidiano do trabalho, os quais são resultantes de preconceito racial, uma atitude que combina com estereótipos racistas, falta de atenção e ignorância, como foi dito no Programa de Combate ao Racismo Institucional implementado no Brasil em 2005. Seja como for, o racismo institucional sempre coloca pessoas de grupos raciais ou étnicos em situação de desvantagem no acesso aos benefícios gerados pelo Estado e por demais instituições e organizações. Assim, o Estatuto da Igualdade Racial apresenta que é dever não apenas do Estado, mas também da sociedade garantir a igualdade de oportunidades, reconhecendo a todo cidadão brasileiro, independente da etnia ou da cor da pele, o direito à participação na comunidade, especialmente nas atividades políticas, econômicas, empresariais, educacionais, culturais e esportivas. Pois bem. Deputada, qual foi o ganho que o movimento negro teve com o advento do Estatuto da Igualdade Racial? Então, eu acho que foi um ganho mais legal do que material, sinceramente. O Estatuto foi uma conquista importante nossa, nós lutamos para termos uma lei que fosse um grande guarda-chuva das políticas públicas de promoção da igualdade. Entretanto, os estados ainda estão muito aquém da efetivação dessas políticas públicas que possam acelerar, não é, essa busca da igualdade entre negros, brancos, indígenas, que a gente possa se aproximar um pouco mais. Eu acho que a gente tem uma legislação que é extremamente avançada, mas Na hora de pôr em preciso prática, um pacto nacional que coloque essa legislação em prática. Inclusive, esses últimos anos que nós temos vivido, não é, depois do que aconteceu no país, a queda de uma presidenta eleita, um governo que foi um governo ilegítimo, não é, que aliás está até hoje, esse governo ele demonstrou total falta de sintonia com esta legislação. É um governo que vem desmontando as poucas conquistas que nós tivemos ou simplesmente ignorando, desmontando ministérios, esvaziando pastas, enfim, um governo que não tem uma agenda voltada para o enfrentamento às desigualdades raciais no Brasil.
E o resultado da eleição que nós tivemos agora, presidencial, constrói, né, estabelece um cenário ainda pior. Eu tenho bem essa pergunta, né, reservada, que eu vou fazer mais na frente, porque já está aqui na minha listinha. Então, eu vou aguardar o momento oportuno, mas eu penso, em suma, que o Estatuto da Igualdade Racial, assim como a Lei 10.639 e a política de cotas que se consolidou, tudo isso são conquistas de muita luta, muita gente que se foi sem ver esse momento, né? Que essa é uma batida importante no século XXI, que pode fazer deste século o século da reparação, o século que corrige o que o Brasil não foi capaz de dar conta até o século XX, né? Então, eu acredito nisso, a gente luta por isso, mas entendendo o cenário de retrocesso. Vamos lá. Okay. O Vida fala também sobre racismo institucional. Você já passou alguma vez com relação a isso, Carol? Já sofreu? O racismo institucional, como o vídeo traz, os aspectos como ele se configura, na verdade, ele é bem velado. O processo não vai lhe dizer, de fato, que você está passando por um racismo naquele instante. Mas toda a exclusão de um processo seletivo sem o feedback, que é muito, eu estou falando muito deste lugar de fala, porque quando se recruta essa pessoa... E não, você foi reprovado, mas não diz por que foi reprovado. Você considera... É isso. Nesse recorte. Eu quero trazer essa discussão bem nesse recorte. A gente faz a seleção desse indivíduo dentro do processo, você reconhece as competências e habilidades desse indivíduo e, a partir deste momento, você vê que toda a estrutura e todos os outros competidores da vaga, né, os outros candidatos, não tem tanta valorização em relação ao conteúdo que está sendo explicitado naquele momento. E, a partir daí, a exclusão existe. E a ausência do feedback faz com que a gente comece a pensar que essa exclusão tem uma origem. Essa origem, muitas vezes, ela não é explicitada, por muitas vezes. Vem das hierarquias. Vem das lideranças que dizem a gente tem um perfil específico e a gente quer esse perfil. Você geralmente não está no perfil adequado, mas a gente sabe que o perfil do brasileiro não é um perfil configurado à população negra. Então, a partir daí, a gente percebe que esse processo tendencia sim e, por muitas vezes, a população negra passa sim por esse processo de exclusão e de racismo institucional. Você, Rafa, já passou por algum processo, independente de ser institucional ou não, algum tipo de preconceito? Algum caso que você lembre? O preconceito, ele já existe da parte de nossas escolhas. Ele vem no processo nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente de escola, nosso ambiente de escolha de profissão. Que as pessoas entendem que o negro só foi feito para estar no 20 de novembro dançando, tocando tambor, né? Porque agora é aquela coisa, hoje é tudo muito bonito, tudo é muito étnico, tudo é muito vintage, né? Mas a essência daquilo não é velada, não se configura como deveria ser, né? E a gente está entrando num processo que ele é muito veladinho, ele parece ser igualitário enquanto não é. Aí nas nuances das coisas você percebe para onde você vai, né? De que forma é pela religiosidade, né? Porque a gente tem que ter, só existe esse Deus nórdico, o belo construído, né? Um sistema em que as religiões de matriz africanas foram configuradas a coisas demoníacas, né? E a gente, desde o princípio que chega aqui no Brasil, temos que associar as nossas divindades africanas às divindades do catolicismo para fazer vínculos e ainda toda a separação. Ou seja, existe uma confusão para poder desconfigurar a parte bela da religião. Isso passa pela cultura. As escolas ensinam Halloween, mas não ensinam folclore. Porque o folclore tem um saci, porque tem a baiana, porque tem um pescador que tem contato com a religião da matriz africana, mas o Halloween pode, né? A gente vê hoje na televisão blackface, sabe? E tudo passa de pessoa. E tá vivendo numa era que é tão velado que tudo é mimimi. A palavra do século é mimimi. Empoderamento feminino é mimimi. Empoderamento negro é mimimi, sabe? Ainda hoje, com tecnologia, com acesso, com informação, a gente vê ataques brutais com as pessoas na internet. O primeiro ponto onde ele chega é na sua etnia, é na sua negritude, é no seu cabelo, é onde você mora. E isso assusta, né? Porque
inconcebível quase que a gente chegue no século XXI ainda tendo que ter discussões como essa. E a gente tem que ter um pensamento para além do processo qual é que estamos vivendo agora, né? Eu costumo dizer que antes nós tínhamos um processo em que a luta era travada com armas, com enfrentamento na rua, agora temos que debater ideias. Quais são as ideias, as estratégias que a gente vai vencer isso? E isso não pode ser um momento só de fragilidade, ainda que estamos não, mas de um momento de resistência, de resiliência, sobretudo nos próximos períodos que vamos viver. Pois daí, você tocou em 2 pontos que eu gostei bastante. Aí eu vou retomar aquela pergunta que eu interrompi a deputada, para a gente fechar esse bloco. Então, deputada, temos uma eleição, né, que elegeu o atual, que vai ser o presidente da República, o Jair Bolsonaro, que teve apoio de grupos racistas, né, e que nós não sabemos realmente como é que vai se configurar esse governo daqui para frente. Se o Estado ele começa a adotar uma política de retrocesso, como é que o povo pode manter resistência? Então, primeiro se conscientizando, né? Eu acho que o que está por vir é tenebroso. Eu considero assim. Nós não estamos mais numa discussão sobre o PT perdeu a eleição, sei lá, para um candidato da direita, de uma direita liberal. Isso é uma coisa. O que aconteceu foi outra coisa. O que aconteceu foi que um candidato abertamente neofascista, e isso não é uma qualificação exacerbada, isso eu faço essa qualificação pelas atitudes, pelas palavras, pelo discurso dele e pela prática política, né? Quer dizer, um candidato que depois de um assassinato que acontece, uma discussão política, uma prática, um evento de intolerância política, um eleitor dele mata com 12 facadas um eleitor do outro candidato. E o candidato, quando é questionado, diz que aquilo foi um excesso. Então, o que é isso mesmo, né? A gente nunca viu, eu nunca vi uma eleição tão violenta quanto essa que aconteceu no país. Quer dizer, uma menina é pega por um grupo desse, ligado a esse candidato, que vai lá e faz a suástica, faz uma tatuagem de uma suástica no pescoço da menina, né, da jovem. Então, e o pior é que todas essas coisas, né, esse movimento, quer dizer, o slogan dele é Deus acima de tudo. Que Deus é esse? Eu pergunto. Porque o exemplo de Jesus Cristo era outro exemplo, não matarás. O exemplo da tolerância, da convivência, do amor, do afeto acima de tudo, né? Da inclusão, de defender os pobres, os despossuídos. E o que a gente está vendo sendo feito em nome dele é algo completamente antagônico às suas lições, o que ele deixou como legado para nós. Então, eu, de fato, tenho muita preocupação e penso que as conquistas dos negros, das mulheres e dos grupos, né, subrepresentados politicamente, são conquistas que estão sob ameaça concreta. E a gente precisa que a população se dê conta disso. Porque os impactos do que vai acontecer, a retirada de direito é um negócio furioso contra direitos trabalhistas. A gente lutava para que a reforma da Previdência ela não fosse feita nos moldes em que o governo Temer está fazendo. Aí a proposta do presidente Bolsonaro consegue ser muito pior. E quem vai sofrer são as comunidades rurais, são os negros, as mulheres, as pessoas com pouca instrução. Ou seja, quem sempre sofreu. Quem sempre sofreu, que tem mais dificuldade de acessar. Como é que a gente vai? Essas pessoas vão ter previdência privada. Porque o que está se fazendo de desmantelar a previdência pública é abrir caminho para os planos de previdência privada. Quem tem condição de fazer isso? Então, eu acho que, assim, se estabeleceu nessa eleição uma cortina de fumaça. Então, discussão sobre os costumes, sobre os gays, sobre discussões racistas e tudo mais. Ele não foi a nenhum debate e ninguém discutiu qual é mesmo o projeto de governo que ele tem. Porque a principal proposta é essa proposta de armar o povo brasileiro. Todo mundo agora vai ter mais acesso à arma. É preciso ver o que acontece nos Estados Unidos.
Exatamente. que é Então, eu vou te os interromper um massacres pouquinho, e tudo porque a mais, gente né? vai continuar nesse papo, só porque a gente já estourou o tempo desse bloco. Você não sai daí, que tá interessante o Eu falo assunto. demais. E a gente volta, mas muita mulher junta, e o Rafael no meio de nós todos. Não, eu acho que é muita gente inteligente juntas. Ah, melhor Eu ainda. acho que é isso, acaba saindo muita coisa. Muita assim, coisa. Né? Não sai daí, a gente já volta. Que é Ponto de Vista da sua TV Alba. Voltamos com o Ponto de Vista, hoje falando sobre o Dia da Consciência Negra. Gente, um dado assustador. Provavelmente até o final do programa, um jovem negro vai ser assassinado. Isso porque aqui no Brasil, a cada 23 minutos, um jovem negro é morto no país. São 63 por dia, mais de 23 mil por ano. Isso é de acordo com o relatório da CPI do Senado sobre o assassinato de jovens negros, baseado nos dados do Mapa da Violência. Vamos ver uma parte de um documentário feito pela ONU Brasil, que foi feito para o Dia da Consciência Negra, e eu peguei um trecho que fala bem dessa questão da violência. Vamos ver. Jovens negros são as principais vítimas da violência e têm 2,5 vezes mais chances de serem assassinados no Brasil do que os jovens brancos, segundo o relatório do Índice de Vulnerabilidade Juvenil. A preocupação é essa, até hoje é essa. A questão de poder viver, né? Sem ser assassinado. É muita arma, muito tiro, muita morte. As pessoas têm mais acesso às armas, à munição, continua tendo grande acesso e a polícia continua matando e acaba sendo os mortos virando estatística, né? Isso é distribuição de renda, né? A questão toda é essa, né? E essa questão é tão séria que ninguém está tranquilo. A gente não pode falar assim, a gente vive em paz. Todo mundo que sai, vai para a rua, jovem, a mãe fica preocupada quando demora e tal, os assaltos. Lógico que tem lugares que tem mais segurança, que a polícia tem mais presença policial, tem mais, né, os lugares ricos são assim, a polícia está ali presente e tal, mas mesmo assim tem que ter polícia. Porque senão tem invasão, tem tiro. E a polícia, ela só é a ponta, ela só é quem faz o serviço sujo. Dessa maneira eu posso dizer que aquele trabalhador, muitas vezes negro, que veste uma farda de policial militar e numa periferia agride, violenta, até mata, ele só é quem aperta o gatilho. Mas aperta o gatilho junto com ele toda uma estrutura de poder secular. O secretário de Segurança Pública apertou o gatilho junto com aquele cara da milícia. Os juízes que prendem, sobretudo negros no Brasil, quantos por cento são filhos das elites? 1, 2? Então a gente tem 98, 99% de pobres, filhos da classe trabalhadora presos. E desses, 70% são negros. O poder judiciário é a continuidade dessa história de chacinas. O policial e demais sociedade, vendo o negro médico, vendo o negro juiz, vendo o negro engenheiro, vão começar a mudar o conceito deles. Esse é o grande problema do Brasil, onde o povo negro é exageradamente discriminado. E isso tem que mudar. Tem mesmo. Deputada, tem uma frase que eu gostei muito, que ele falou ali. Aperta o gatilho junto, toda uma estrutura de poder secular. Claro. Porque é um sistema que nos coloca uns contra os outros. Quer dizer, a estrutura de polícia, por exemplo, você vê o policial, foi um policial negro que matou. Ele serve ao sistema, né? Então a gente precisa ter a devida compreensão de que é necessário desarmar essas bombas. É preciso estabelecer um pacto social que seja um pacto produtivo, dentro de uma política social de distribuição de renda, de qualidade radical da educação pública, uma oferta real de educação pública com grandes investimentos para garantir uma estrutura de educação integral e integrada, não apenas no tempo, mas no que se é capaz de oferecer à infância e à juventude. Bota os meninos na escola, bota uma escola decente.
os meninos e meninas não são burros, são inteligentes e não se interessam por escola que sejam desinteressantes. Com certeza. Que não tem atração. Quer dizer, por que não se oferece ao filho da classe trabalhadora a mesma escola que se oferece aos filhos dos patrões? Né? Olha como é a estrutura de uma escola particular. E olha como é a estrutura de uma escola pública. As nossas escolas públicas no Brasil estão assumindo um desenho cada vez mais parecido com o desenho de presídios. São as grades, os muros, uma estética feia, uma aula mal dada muitas vezes. Então a gente precisa... E nós precisamos Deixa de ser atrativa, um debate né? real. Né? O menino sabe que aquilo que ele está vendo ali não vai colocar ele no mesmo patamar de competição com o outro, né? Com o da classe dominante. Então, nós temos que ter um sistema de educação pública qualificado, que o filho da classe média possa ir para lá. A gente tem, situações. O professor que é professor de escola pública, ele se mata e bota o filho dele numa escola particular. Nós temos, eu fui secretária de Educação em Salvador. Em Salvador, tem um sistema de bolsas de estudo para as melhores escolas privadas para os servidores públicos. Imagina, se você mesmo não confia no seu, filho, né? Se você não seu confia, produto, quem vai confiar? Entendeu? Né? Então, você faz isso como? Você faz isso assumindo que está errada essa engrenagem aqui, vamos mudar isso aqui, vamos gastar mais recursos, né? Investir na base da educação qualificada, com tecnologia. Nós estamos na era da tecnologia, de celular, de redes sociais, tudo isso. Como é que isso deságua numa escola pública, não é? Que aí você vai ver quantas pessoas, se vai ter evasão. Escola com esporte, com cultura, com arte, não é? Atrai. Com bons professores, que vai ensinar matemática, ciências exatas, porque eles querem resolver o problema dos pobres com a religião. Vai rezar, vai orar, vai para a igreja. Bocado de igreja no bairro. Quantos cinemas tem no bairro? Quantos teatros? Precisa de tudo, quantos né? espaços que tem culturais, gente, pelo amor de Deus. Século XXI. Então, assim, nós negras e negros queremos o melhor, precisamos do melhor, porque essa massa, não é, de despossuídos, 70% da pobreza no Brasil é negra. Quem está dizendo não sou eu, é o IBGE. Então, claro, é por isso que não tem escola de qualidade. São dados estatísticos que não dá para fugir deles. Não dá para fingir que não existe, né? Isso. Com certeza. Carol, você acha o quê? Que o vídeo coloca isso. Quanto maior a representatividade do negro nos diversos espaços da sociedade, a gente consegue, sim, descer esse preconceito. Você concorda? Eu concordo. Porém, Olivia traz uma provocação que é digna da nossa reflexão. Precisamos, de fato, na escola, eu quero trazer a reflexão em relação à escola, porque formamos professores. Sim. Esquecemos o quanto o professor é formador da opinião, e por isso já vem o processo da própria escola sem partido, já pensando na extinção dessa formação e desse debate que a escola pode promover para o desenvolvimento. O que é extremamente preocupante. Sim. É um dos ataques que nos levam também a refletir sobre a ausência, né, da garantia dos direitos que anos lutamos como comunidade negra e como a sociedade comum também para garantir esses direitos. Sobretudo, devemos perceber que a população precisa entender a importância real do professor. O professor, ele tem o potencial de educar. Paulo Freire já trazia isso. O professor é o educador ele desperta, o educador ele motiva. Então a escola, para além dos muros e das grades, precisa desenvolver no indivíduo a necessidade real do aprender. O aprender com essa simplicidade, a tecnologia é muito importante, mas a simplicidade daquele professor que fica na memória da gente, naquele momento da infância, aquele é o educador que a gente precisa resgatar atualmente. Isso. A gente precisa entender que a garantia dessas políticas garante para a gente uma possibilidade de uma ótica que vai nos propiciar momentos melhores, talvez. E quando você traz, Michele, essa provocação, como desenvolver a resistência? Eu acredito que nós, no nosso papel como
sociedade, como pessoas, eu falo do lugar de psicóloga, como representante do CRP, lá daqui do 03, eu trago sobre um processo que não seja individual. A gente precisa do coletivo, mas é importante que a gente empreste da nossa profissão benefícios à sociedade e que leve esse indivíduo acesso a possibilidades, a criar, a se perceber, a imaginar essa representatividade. Estamos na década da visibilidade do negro, estabelecido pela ONU. Vão ser 10 anos para a gente discutir coisas e se perceber e perceber o quanto isso precisa ser tocado na gente. Então, esse papel não é para além da nossa forma de se vestir, é para além da nossa cultura, mas sim a gente conseguir perceber que é possível chegar adiante, possível chegar à frente. E, ou seja, você tocou num ponto interessante. Se tiver alguma dificuldade aqui, ainda bem que nós temos organismos internacionais para nos proteger, né? A ONU é um deles, então é bem interessante que a gente, mais um passo na resistência, e a gente ficar ligadíssimo. E você já ouviu falar em democracia racial? É um mito ou é uma verdade? Vamos ver o vídeo aqui postado pelo Alexandre Moraes, ver o que ele diz. Ainda impera em nosso país a ideia de que negros, brancos, indígenas e as várias etnias que formam nossa população vivem em plena harmonia. Em parte, essa noção encontrou respaldo na obra Casa Grande e Senzala, escrita por Gilberto Freire. Esse fato parece verdadeiro a muitas pessoas, especialmente quando comparam o Brasil aos Estados Unidos, onde determinadas leis privavam cidadãos não brancos de uma série de direitos, que incluíam restrições ao casamento e regras diferentes no uso de transportes e banheiros públicos. Foi neste mesmo país que a Ku Klux Klan atuou e ainda atua violentamente, e militantes dos direitos civis como Malcolm X e Martin Luther King foram assassinados. É verdade que não tivemos uma experiência similar no Brasil, pelo menos de forma tão declarada. E apesar das ciências sociais terem repensado profundamente a teoria de Gilberto Freire, muitos ainda insistem em sua validade. Nós não somos o paraíso da democracia racial, e isso já foi percebido há tempos. Pois é mito. Rafael, negar o preconceito, negar que existe a discriminação, é a pior forma de combatê-lo? Com certeza, negar que não existe é reafirmar que existe. É o ponto que quando você fala que não existe, você está evidenciando que ele existe, né? As diferenças sociais, a diferença que é aquilo que a gente fala que é para além de uma questão só de pele, de epiderme, de pigmentação, né? É a questão social que é envolvida nisso, é a questão histórica que é envolvida nisso. E tudo isso, infelizmente, é impregnado na nossa cabeça dia a dia. De formas veladas e às vezes agressivas, no mundo da informação, no mundo em que você não vê representatividade, sabe? No mundo em que você não tem oportunidades, né? De forma que a educação é colocada na sua veia de forma grosseira, brutal, sabe? Que você é motivo de piada, que que as suas dores são muitas vezes questionadas, né? Eu sempre falo, o vitimismo. Quando você fala que não existe preconceito, você tem que perguntar para um negro, não perguntar para um branco. Gente, acho que tinha assunto aqui, acho que para mais 3 horas de programa, mas a gente está chegando no finalzinho. Então, eu vou agradecer a presença de cada um de vocês e vou pedir que, olhando para aquela câmera ali, ó, vocês deixem uma mensagem neste dia de consciência negra, nesse momento de reflexão e de luta do movimento negro. Eu vou começar aqui por Carol e depois eu vou seguindo. Sua mensagem, Carol. Precisamos relembrar da história da nossa contribuição enquanto negros na sociedade para que possamos resgatar ou promover um futuro mais igualitário. É o que eu anseio para esses dias de resistência. Deputada. Então, minha mensagem é de resistência, que a gente tenha um entendimento devido de que é tempo de resistir ainda mais a essa estrutura racista que nos nega direitos, efetividades de direitos. Portanto, é preciso ter uma sintonia muito mais ampla com o sentido de justiça. E justiça social no Brasil é indissociável do enfrentamento ao racismo. A gente aprendeu aqui que miscigenação é igual à democracia racial. Não é verdade. Miscigenação é uma coisa, democracia é outra, que está ainda para ser construída. E eu convido todas e todas
e todos, melhor dizendo, para se integrar nessa luta, a luta contra o racismo, contra a misoginia, a violência contra as mulheres, a luta de classes no sentido de garantir que a gente tenha trabalhadores, não é, com salários mais justos, com melhores condições de existência nessa sociedade. Ou a gente avança para a civilização ou a gente retroage para a barbárie. E é isso que está acontecendo no Brasil. Você pode mudar essa história. É isso. Rafa. O 20 de novembro ele tem que ser pertinente e ser lembrado todos os dias. Cada dia uma resistência, cada dia uma vitória, cada dia uma luta, que possamos fazer das nossas dores a nossa resistência para que esse país mude, para que nós possamos ter um nível de igualdade, sobretudo conhecendo a nossa história e reverberando ela para que outras pessoas sejam também essa resistência. Exatamente. Até o próximo ponto de vista. A gente se vê. Tchau, tchau.